Olha, hoje foi dia de fiscalização nos postos de combustíveis aqui de Maceió e também de Rio Largo. Então vamos saber ao vivo com a repórter Alan Garcia os detalhes dessa operação e o resultado. Parece que teve notificação, inclusive, por quem? Alan Garcia. Foi, Edson, 3 postos de combustíveis, um em Rio Largo, 2 aqui em Maceió, principalmente por não emitirem a nota fiscal ao consumidor. Também não conseguiram comprovar a compra dos combustíveis que revendiam. A gente está aqui com o Luiz Dias, que é secretário especial da Receita, aqui da Secretaria da Fazenda. Secretário, entre os crimes que vocês averiguaram, quais foram eles? Tem aí essa negação da nota fiscal, que é um prejuízo também para a gente, consumidor, Boa noite para o senhor. Boa noite, Alan. Realmente, na verificação em loco, nós identificamos algumas irregularidades, como diferença dos encerrantes, dos equipamentos, lacres rompidos e funcionalidades adulteradas. Isso aí indica que possa haver um desvio, uma sonegação de 400 mil litros de combustível. Isso ainda está sendo apurado pelas equipes de fiscalização para que sejam lavrados os autos de infração. A Secretaria da Fazenda fez também, participou junto com a Agência Nacional do Petróleo, uma fiscalização no mês de março deste ano. Esses postos de combustíveis já passaram por essas fiscalizações em outros momentos e apresentaram os mesmos problemas? No caso dos 3 postos, são postos que são reincidentes, Em outras ocasiões nós identificamos irregularidades. Agora, como nós realizamos esse monitoramento frequente e sempre que nós identificamos algum indício de irregularidade, nós retornamos e realizamos novas verificações e, se for o caso, novas autuações. Pelo fato de serem reincidentes, empresas que continuam cometendo crime, a questão da multa, ela modifica, ela é mais pesada diante disso ou não? No caso da multa tributária, não há uma gradação pela reincidência, em função do imposto que é identificado, o imposto que foi sonegado, é lavrada uma multa que não há essa gradação. No caso das infrações perante a Agência Nacional de Petróleo, aí sim, no caso de reincidência, elas são mais gravosas. Secretário, existe a possibilidade da Justiça, diante do trabalho dos fiscais, da Secretaria, em lacrar uma bomba ou até mesmo o posto inteiro, existe a possibilidade da Justiça determinar que aquele estabelecimento volte a funcionar de imediato? Isso já aconteceu? Já existiram situações onde a Justiça entendeu que os postos deveriam ser reabertos, aqueles postos que foram lacrados, e esses voltaram a funcionar, Inclusive, alguns desses postos que estiveram na operação de hoje. Isso não acaba, digamos, atrapalhando o trabalho de vocês, tirando um pouco ali da essência e do que leva vocês a irem até lá o estabelecimento? Vocês lacram o estabelecimento, mas a Justiça vai lá e permite que volte a funcionar? É evidente que a Justiça age com total autonomia, mas também a gente não pode negar que quando reabre um posto que foi lacrado, isso fragiliza de certa forma o controle que é exercido pela Secretaria da Fazenda e pela Agência Nacional de Petróleo. De tudo que vocês encontraram nesses 3 postos hoje, o que é que de fato prejudica o consumidor, Que ele vai lá, paga caro o litro do álcool, da gasolina, enfim, está tudo caro. De que forma a mais esses crimes, esses estabelecimentos acabam prejudicando a gente diretamente? Eu diria 2 principais aspectos. O primeiro é o da concorrência desleal, O posto de gasolina que não paga seus tributos, ele consegue ter um preço diferenciado e concorre deslealmente com aquele posto que recolhe regularmente seus tributos. Aí ele vende mais barato o preço do combustível, Sim, algumas história, vezes, e o consumidor tem que desconfiar dessa situação. Quando o preço
chama atenção pela diferença, né? E a margem a gente sabe que não é tão grande dos postos de combustível, chama atenção isso, e o consumidor deve desconfiar. E também esse tipo de contribuinte acaba lesando os cofres públicos, né? Quando ele é comprovada a sonegação, ele lesiona os cofres públicos e o recurso que seria para realizar políticas públicas, né, para favorecer aqueles que que precisam mais, esse dinheiro acaba não chegando. O senhor me falou que o etanol, né, de algum desses postos também não tem procedência, ou seja, mais um prejuízo até mesmo para o automóvel, né, para o veículo do consumidor, né, prejudica. No caso de hoje, a gente ainda está verificando, né? Foi identificada uma diferença de 400 mil litros no encerrante, mas é preciso concluir todo o levantamento fiscal para que realmente se comprove. E aí, se comprovar que o combustível chegou sem nota fiscal, são lavrados os autos de infração. Mas em outras situações isso já aconteceu, sim, né? Sim, diversas situações que nós identificamos, combustível sem procedência, né? E esse combustível ele pode ser vendido sem nota, ou ele pode ser de alguma forma misturado à gasolina e aí prejudica o consumidor. Ok, secretário, muito obrigado pela participação do senhor. Bom, Edson, o recado então, né, desse ao vivo aqui, revelando então os detalhes dessa fiscalização da Secretaria da Fazenda, é principalmente para o consumidor, né? Um preço muito abaixo daquilo que a gente está vendo. É bom desconfiar porque pode ser um combustível de péssima qualidade e vai ser prejuízo para o dono do veículo. Eu volto com você.